olá. Estamos aqui mais uma vez no podcast Missões Educadoras. Muito feliz com a presença da professora da Faculdade de Educação da UFC, doutora Mazé Barbosa, que tem dedicado seus estudos e pesquisas para um dos assuntos mais importantes hoje do Brasil, do Ceará. Alfabetização é o tema de hoje. Muito obrigado pela sua presença, doutora Mazé Barbosa. Professora, queria lhe pedir para a gente começar sobre a história de vida, né? Muitos dos seus alunos têm a curiosidade de conhecer a sua jornada. Professores que hoje estão na rede pública, né? Outros professores, como é que nasceu a educadora Mazé Barbosa, onde ela foi estudar, como é que ela foi até chegar na UFC? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu espero que a gente consiga atingir o objetivo, né? Que é falar sobre alfabetização e chegar até os professores. A minha história de vida é bem engraçada, assim como toda nordestina. Eu venho de uma pequena cidade do interior, chamada Apuiarés, fica a 120 quilômetros de Fortaleza. Um município muito pobre, município que vai ter toda a sua renda só da agricultura, e a agricultura, na maioria, é familiar. Nós não tiramos nada, não exportamos nada, não vendemos nada assim muito para fora. Atualmente aqui há uma mudança, mas um município pobre. E a minha família meu pai era ferreiro, minha mãe era dona de casa, uma ótima dona de casa, dessas que administra e toma conta de tudo. E eu tive uma infância feliz, mas que trabalhava, né? Meu pai considerava que todos deveriam trabalhar. A minha mãe brigava para eu estudar, meu pai botava para trabalhar e eu trabalhava. Meu pai, enquanto tinha a oficina, botou um comércio. E eu tomava de conta do comércio, mas por causa da minha mãe eu estudava. Então, de manhã eu ia estudar e já voltava direto para o comércio. E tinha umas coisas boas, por exemplo, foi no comércio que eu desenvolvi o gosto pela leitura, porque às vezes eu não tinha o que fazer, meu pai lia a revista O Cruzeiro, e eu ia ler as revistas do Cruzeiro. Então, desde pequena, eu fui acostumada a ver esse material. Meu pai era um autodidata, e com isso eu fui também. Mas no interior a gente não tinha estudos, e meu pai achava que ninguém tinha que sair do interior para vir para outro lugar, porque como ele não tinha condição de pagar fora, ele não queria que a gente viesse para a casa de ninguém. E aí eu interrompi meus estudos na 6ª série, fiquei sem estudar. E com 17 anos eu deixei o comércio, não quis mais comércio, eu acho horrível o comércio. E fui fazer supletivo. Eu arranjei um emprego, mas o supletivo do 1º grau, ele só podia ser feito com 18 anos. Eu tinha 17 anos, arranjei meu primeiro emprego e fiz supletivo do 1º grau. Aí para fazer do 2º, só com 21. E aí fiz o supletivo do 2º grau também. E foi muito interessante, porque eu tive boas oportunidades. Chefes que diziam, ela é muito inteligente, tem que estudar, tem que fazer isso. E como eu mantinha minhas leituras, né, eu fui muito incentivada a ler. Quando teve o Mobral na minha cidade, foi quando teve a primeira biblioteca. E eu aproveitei para ler quase todos os livros de lá. Depois o prefeito fez uma biblioteca e chegou para mim e disse assim, eu duvido tu ler tudo que tem aqui. E eu sempre fui, tanto porque eu gostava, e quando as pessoas viam que eu gostava, me instigavam. E essa vontade de ler, essa vontade de ir além, né, foi me levando a outras coisas. Eu fiz concurso para a Emater, fui trabalhar na Emater, trabalhei algum tempo, sonhava, né, em ser uma agrônoma, mas eu fiz vestibular parcelado em Sobral, em 1986. O curso era parcelado porque a gente ia aula nas férias. E aí eu trabalhava na Emater e nas férias eu ia fazer faculdade de Estudos Sociais, licenciatura plena em Sobral. Né? Bem interessante que hoje não existe mais, mas eu ensinava a minha licenciatura plena, eu era licenciada para ensinar no ensino fundamental, História e Geografia, e no 2º grau era para ensinar o SPB e a Educação Moral e Cívica. Uau. Então foi com isso que eu me formei em 1990, e fiz um concurso. Aí eu peço demissão da Emater, fui trabalhar com a prefeitura, mas em 92 eu fiz concurso para o estado, aqui, para Fortaleza, e passei, né? Tive assim, o 3º lugar, tive a oportunidade de vir para cá e comecei a ensinar aqui.
Como professora? Como né? Agora como professora. Lá no interior eu tive diversas oportunidades de ser professora. Eu fui professora do Mobral, que era o Programa de Educação Integrada. Sim. As pessoas saíam da alfabetização e iam para essa educação integrada. Então, aí foi que eu comecei a olhar para a alfabetização. A quantidade de pessoas que tem lá no interior que não sabiam ler nem escrever. Pessoas que eram importantes, tinham destaque na sociedade, como o vereador, né? Ele sabia fazer o nome, mas ele não sabia escrever. Mas veja que isso era em 1980, né? 86. E aí vai começando a me chamar a atenção. Ao trabalhar no Mobral, tinha uma freira que eu descobri que ela subvertia as coisas, porque ela nos falava de Paulo Freire. E nós estávamos em plena ditadura, e eu não sabia, mas a história de Paulo Freire eu vim conhecer depois, e ela nos falava quem era Paulo Freire, o que Paulo Freire recomendava, como poderia ser trabalhado, o que a gente devia explorar. E aí eu me acostumei muito a conversar com o meu aluno. E fui ensinando em turmas, eu era voluntária, fui trabalhar com jovens que trabalhavam o dia todo na zona rural e de noite eu para a escola, eu tinha uma turma de 4º ano. E quando eu vim para cá, eu fui ensinar do 5º ao 8º ano, que era o ensino fundamental. E aí eu ensinei em diversas escolas aqui em Fortaleza, até que eu passo no mestrado. Em 1996, eu já estava fazendo especialização lá na FACED. A FACED me recebeu assim muito bem, tinha uma seleção para especialização, eu fiz, passei, fui fazer, e depois emendo com o mestrado, que era um mestrado em avaliação. Ele era ligado ao departamento de fundamentos. E aí eu conheci professores que me incentivaram muito a leitura, o professor José de Anchieta Esmeralda, o professor Riverline, o professor Nicolino Trompieri. E, olha, era um mundo novo para mim, porque a minha formação me deu o diploma, mas conhecimentos foram muito poucos, assim. Era um curso que a gente não tinha nem condição de aprender muito. Mas aí aqui eu já fui, então eu dedicava a minha vida a isso, a estudar, né? Tinha meu namorado, depois ele foi morar comigo, e aí a gente segue a vida os dois professores e estudando. E assim eu fiz o mestrado, mas terminando o mestrado eu tive meu primeiro filho. E aí disseram, não, bota ela na EJA, ela vai para um SEJA. E aí, a partir daí, eu volto de novo para a educação de jovens e adultos, que eu tinha encontrado no Mobral, eu volto de novo. E aí eu começo uma forte militância, porque levada pela professora Eliane Deis, da UFC, professora Maria das Neves Bessa Teixeira, da Secretaria de Educação, a gente fundou o Fórum de Educação de Jovens e Adultos. E aí eu vou estudar EJA e me aprofundo mais. Agora, eu era uma aluna de EJA, me transformo numa professora de EJA, e isso me fez ser uma militante da educação de jovens e adultos. Com isso, eu entro na Faculdade de Educação como professora substituta de EJA, e 2 anos depois eu faço concurso para professora efetiva como alfabetização, letramento, alfabetização e educação especial. E é nesse cargo que eu estou agora. E, professora, a senhora citou, queria retomar, que, de uma certa forma, a senhora conhece melhor do que ninguém o público que a senhora busca alfabetizar, porque a senhora foi uma delas que gerou o seu próprio processo de alfabetização pelo supletivo, né? Aos 17 anos, né? A senhora lembra um pouco dessa época, suas idas à biblioteca para ler, né? Lembra. As dificuldades também, no sentido do acesso, né? Da capacidade ali de ler, sem nenhum alguém para apoiar, porque a senhora se alfabetizou. Me alfabetizei porque eu estudava normal, né? Então, assim, até o 6º ano eu tive aula normal. Normal. Depois do 6º ano, o município não tem mais nada a lhe oferecer. E aí, como não tinha aula no município, eu tive que parar. Aí houve a quebra, né? Houve a quebra. E aí eu vou fazer o supletivo. Agora, as leituras me eram fáceis, porque eu sempre fui uma excelente aluna. Eu tinha paixão por ler, eu tinha paixão por estudar. Então, a revista Cruzeiro do pai. Era CDF. A revista Cruzeiro, olha, eu lia, eu era amiga do Amigo da Onça, né, que tinha desenho, e eu desenhava também, eu desenho, né, isso para mim foi muito forte. Ler romances. Quando eu chegava na biblioteca, eu estabelecia assim, eu vou ler José Lins do Rego. Aí eu lia todos os livros.
eu vou ler Graciliano Ramos. Aí eu lia todos os livros. Quem eu não consegui ler todos os livros? Jorge Amado, porque eu era ligada muito à igreja e a grupo de jovem. E Jorge Amado descrevia cenas explícitas de sexo. E para mim eu achava um pouco chocante ali de ler aqueles livros. E também não gostava dos livros voltados para a tortura. Tanto o Graciliano Ramos como o Jorge Amado, eles têm romances voltados para isso, e me fazia sofrer muito. Mas imagine que eu achava que era romance. Quando eu cheguei na faculdade, em 1986, a gente tinha uma disciplina também que era a Organização Social e Política Brasileira. Sim. E eram 2 cadeiras que a gente fazia. E numa cadeira, um professor, que era o Clodoveu Arruda, um advogado jovem, e ele instigou a gente e disse assim, existe um livro, né, ele falava das torturas, e tem um livro chamado Brasil Nunca Mais, publicado pela CNBB. E nesse livro, eu fui tendo uma formação política de ver que eu vivia num mundo cor-de-rosa, porque, como era no interior, a gente não tinha muito acesso à informação. Nesse livro eu vi umas fotos assim de jovens, preto e branco. E eu lembrei que a minha mãe andava comigo e mostrava aquelas fotos pegadas na parede e dizia assim, esses aí são pessoas más que vêm aqui para tirar o fígado da criança para levar para vender fora. É absurdo, né? Então, se você vê, você corra, você não chegue perto. E aí eu fui descobrir que os papa-figos, que nos faziam tanto medo, eram jovens que estavam fugindo do regime, né? E que foram para o Araguaia, perseguidos, massacrados, mas eu não sabia disso. Então, isso para mim foi muito forte, essa descoberta lá na faculdade, desse lado, desse Brasil. Eu conheci o Brasil, assim, no meu interior, eu não sabia qual era muito a diferença do muito rico e do muito pobre, porque lá a gente separava assim, gente quem tem as coisas e gente que não tem as coisas. Mas frequenta todo mundo no mesmo lugar, porque só tem uma igreja, só tem uma escola, só tem uma praça. Então, não tem divisão social. Tu tem as coisas e eu não tenho as coisas, está resolvido. Eu queria lhe perguntar, professora, na sua trajetória de vida, que tinha suas amigas dessa época, e que, pelo que eu compreendo, não sei se eu posso lhe perguntar assim, mas esse letramento pela leitura, que a senhora descobriu outros mundos lendo esses livros, por que algumas amigas suas, que também tinham essa curiosidade, tinham essa vontade, estavam ali em Apuiarés, por que não seguiram esse caminho de buscar o despertar do mundo? Até onde essas barreiras sociais impediram e por que a Amazé seguiu em frente? Vygotsky vai explicar muito. Quando ele fala da interação social, ele vai dizer que a história, o contexto, essas relações, elas vão influenciando o sujeito nesse seu desenvolvimento, né? Genial. Então, assim, eu tinha um pai que lia, né? As minhas colegas tinham pais agricultores. Não que a pessoa ter um pai agricultor vai fazer ela não ser, mas haviam outras necessidades. Então, eu era uma pessoa com um tempo livre, vendo revistas soltas lá em casa, vendo meu pai ouvindo rádio, assistindo Antenas e Rotativas do Cid Carvalho, que eu assistia também. Então, isso foi me fazendo construir outras perspectivas, me davam outra perspectiva. Enquanto que a maioria iam estar em casa com seus pais, suas necessidades, a agricultura, a necessidade de plantar para ajudar a família, a necessidade de cuidar dos seus irmãos. Eu não cuidava dos meus irmãos, eu cuidava do comércio. Perfeito. Né? Então, tá claro. Era outro ambiente de interação social. Outro ambiente de interação social. Mesmo que a gente era humilde, mas tinha aquela coisa, né? Então, é outro contexto. E isso é que faz, porque eu via as outras, mas elas não tinham esse espaço. As necessidades eram muito maiores do que o desejo de avançar. Então, algumas avançavam, mas outras casavam, tinham filhos, né? Tinham essa perspectiva. Eu não tinha essa perspectiva de casar. Dialogava com mundos diferentes, né? Como Exatamente. A senhora passou tanto pela leitura, no comércio. E aí, nesse sentido, quando a senhora falou aqui do sonho, né, de ser agrônoma, mas aí passa no concurso, né, terceiro lugar no estado, vira a professora, né? Aí o mundo ampliou, passou a não depender somente do comércio, agora tem o seu salário. Eu conto para meus filhos assim, meu filho diz assim, mãe, como é que você foi ser professora?
Eu disse, meu filho, é porque a vida, para mim, era como se fosse um rio bem caudaloso onde eu estava dentro. Então, o que eu pudesse pegar para sobreviver, eu me agarrava. Então, apareceu a oportunidade, eu tinha feito essa faculdade, que também não era a faculdade dos meus sonhos, porque eu tinha muito mais interesse na agronomia, mas apareceu essa faculdade e eu passei nesse vestibular. Então, feliz da vida, vamos aproveitar. E quando foi aqui, outra realidade, né? Então, venho, mas aí eu vou e me envolvo também. Bem, já que eu estou aqui, vamos fazer bem feito. E transformou essa oportunidade numa longa jornada de vida. Uma longa jornada. Tanto que, quando eu cheguei aqui, eu estava numa fila, porque para a gente receber dinheiro, a gente ia para uma escola para receber os cheques, que eram as gonzaguetas, né? Mas já estava saindo. Quando eu entro, está taxeiriçado. Aí a gente recebe aqueles cheques para depois ir no banco trocar. E está uma pessoa conversando, aí diz assim, está tendo seleção lá na Faculdade de Educação para curso de especialização. Aí eu disse assim, ei, o que é um curso de especialização? Não, é um curso que a gente faz depois da faculdade. É mesmo? É, e lá onde é? Aqui. Eu saí direto para lá. Genial. Era um outro mundo, né, da senhora? Mundo. Eu cheguei para o professor, academia. Entrei na faculdade, saí andando, e encontrei uma pessoa e disse, poço, por favor, onde é que tem isso? Aí era um professor assim, muito sisudo. Por que você quer se inscrever? Não, porque eu tenho interesse. Eu sou o Nicolino Trompieri. Ah, que felicidade lhe conhecer. E aí, pronto. Então, ali eu já me senti em casa e já fui indo. E praticamente eu me mudei para a FACED. Que a senhora, né, é um fruto da FACED, né? Fruto da FACED. Que já gerou várias outras sementes que já viraram árvores. Eu queria lhe perguntar, assim, porque nesse seu encontro com o Mobral, com a freira que começou a lhe ensinar sobre Paulo Freire, né? A senhora citou que encontrou muito com alunos da zona rural, né? Isso foi um impacto muito forte na sua vida. Porque talvez relembrasse a infância da mãe, né? De todos, né? E assim, quando a gente mora na cidade do interior, a cidade do interior, ela funciona muito como assim, como uma cidade dormitória. As pessoas são agricultoras e moram na cidade e vão para as suas roças. Quem mora perto, né? Nós vamos ter. Mas aí também a Emater, ela me ajudou muito a entrar dentro do município. Eu conhecia todo o município, porque tanto eu tinha trabalhado antes num grupo especial de socorro às calamidades públicas, vendo os homens sofrendo da seca, e eu pegava na mão deles para eles assinarem, que era só botar na almofada, para botar o dedo. E eu olhava para aquelas mãos, as mãos me impressionavam muito, porque eram mãos muito maltratadas, mão cortadas, mão dura, esfacelada. Eles trabalhavam com pedra. Eu associava muito aos livros norte-americanos que eu lia dos presos quebrando pedra. E aqueles homens estavam lá fazendo aqueles açudes, consertando estradas, quebrando pedra para receber um salário miserável. E a Emater também me favoreceu. Então, eu sempre estive muito perto da zona rural, das pessoas da zona rural, e me impressionando muito com as histórias da pessoa. Eu acho o ser humano cheio de histórias, ele tem muito a ensinar a gente, todo mundo. Genial. E quando eu fui seu aluno, a senhora nos contava, né, as várias escolas que o Mazé ensinou, de todos os tipos, escola sem banheiro, escola às vezes, né, sem nenhuma condições mínimas de ensino. Como foi esse seu encontro com a sala de aula? A sala de aula aqui, né, foi diferenciado, mas eu ainda estava vivendo uma época que considero que era muito boa, porque os jovens tinham interesse, não havia tanto uma influência de outras mídias, como hoje o professor ele tem que se esforçar muito, né? Porque as mídias elas estão entrando dentro da escola e requerem de você muito mais. Então, as escolas públicas estaduais, elas minimamente elas têm como absorver essas pessoas, né? Então, eu estava entrando naquela escola, vendo aquela realidade. Eu trabalhei no Pirambu durante 1 ano. Depois de 1 ano eu saí de lá e as pessoas ficavam dizendo, ai, como é que tu vai trabalhar naquele lugar, né? Mas eram tanta gente trabalhadora, tanta gente com alegria. Eu andava dentro com vontade. Eles gostavam de artes, eles gostavam muito. Esse período de dançar quadrilha, para eles, tinha um centro comunitário onde eles se dedicavam bastante. Eles gostavam de teatro. Então, só faltavam as oportunidades. Agora, o susto que eu vou tomar, né, são com as escolas municipais daqui que eu encontrava na época,
porque eu encontrava escolas anexos, que eu não sei como funcionava naqueles espaços, né? Você vai ter... E olha que eu vinha da zona rural, e na zona rural a escola na casa do professor, né? E já era uma coisa diferente, né? Mas aqui, eu achei, quando eu chego, em 1993, nós vamos encontrar escolas municipais em situação muito precária, que eram os anexos. Sim. Que, infelizmente, ainda temos muitas, né, em situações precárias. E a senhora lembra, queria falar um pouco aí da primeira pesquisa aí do mestrado? Eu lembro. A minha primeira pesquisa do mestrado é interessante. Eu fiz uma análise sobre a teoria da resposta ao item. Porque, como o meu mestrado é dentro da área de avaliação, então o meu professor era o professor José de Anchieta Esmeraldo, com co-orientação do Wagner Andriola, e a gente estava chegando a TRI aqui, né? Era o ano de 1994, 95. Aí a gente estava começando a estudar a teoria da resposta ao item, como fazer uma engenharia de testes. E aí estava participando com o Nicolino, tinha elaboração de testes, estava chegando o SAEB. Então, muitas dessas coisas foram novidades. E aí a minha dissertação foi uma análise da teoria da resposta ao item. Toda estatística. Toda estatística. Quer dizer que a senhora viu o nascimento dessa busca por sistema de avaliação, por uma métrica... A criação aqui do sistema de avaliação, participei. Eu estive muito perto, participando das diversas avaliações que aconteciam, das análises que o professor Nicolino trabalhava com isso, e todos os alunos eram envolvidos nas análises. Eu estive próximo a isso. Eles conseguiram trazer para cá Gaviria, que era um professor espanhol, que veio falar com a gente da teoria clássica dos testes, que eram como se organizavam um teste, como se organizam os itens, de que forma eu analiso os itens. Mas aí vem a grande virada, que sai a teoria clássica e vem a teoria da resposta ao item, que hoje está fazendo parte do Enem, né? Sim. E nesse sentido eu consigo ver o letramento, né, da professora Mazé Barbosa no comércio, né, na biblioteca, depois, né, na faculdade, quando ela passa em Sobral, depois quando se transforma professora pública, agora já vai para o mundo da universidade. Aí namora, casa, vem um outro mundo, né? Vem outro mundo, mas aí é um mundo bom, né? Assim, um mundo muito interessante. O meu marido é um intelectual, ele é professor da Universidade Estadual também, mas, paralelo a isso, ele é uma pessoa que lê muito. Então, nós temos muitos assuntos para conversar. É muita identidade. A gente se ligou muito, assim. Ele era um freiriano, então eu aprendia muito com ele. Ele gostava de ler Manuel de Barros. Então, a gente foi se aproximando pelo interesse da filosofia, pelo interesse de Freire. E eu aprendia muito com ele, porque ele é um leitor. Ele é uma pessoa bem calada, ele é uma pessoa que não fala muito, mas aí dentro de casa a gente conversa muito. Nós somos grandes amigos, assim, as conversas são altas. É um amor intelectual também. Às vezes, assim, tem umas viagens que são ótimas, das falas que ele traz. Quando ele começa a estudar um filósofo, ele se aprofunda, compra a coleção de livros e lê toda, e depois dá toda a aula para a gente. E é muito bom, porque vem trazendo coisas que são novas. Então, a gente está sempre se inovando, a gente está sempre vendo. E nós tivemos 2 filhos. Então, meu primeiro filho nasce quando eu estou concluindo o mestrado, isso já com 36 anos. E o meu segundo filho vai nascer quando eu estou começando o doutorado, com 43 anos. Genial. Quer dizer, são 2 gerações aí. São 2 gerações, bem diferentes. E 2 mundos que a senhora também teve que educar em mundos bem distintos, não? Um que, inclusive, está no exterior, que vai nos assistir, né? Tomara. Na correria da... Tomara, ele vai. Mas porque se eu mandar, né, ele vê, né? Ele é um estudioso também, um pesquisador, dentro da área de engenharia da computação. Eu não entendo nada do que ele estuda. Ele me fala e eu escuto, mas na minha cabeça não consegue acompanhar tanta evolução, tanta leitura. É um universo diferente do meu e do Big dele. Data, inteligência artificial. Olha,
até hoje, assim, ele fala sistema, modelo, sistema e modelo. Pronto, eu sei esses 2 nomes. Fora isso, eu não consigo compreender, mas eu acho muito interessante, porque ele é muito obstinado no que ele faz. E a professora Mazé entra também no mundo da militância, né? Lá no fórum do EJA, também a senhora dedicou um bom tempo da sua vida, como dedica ainda, né? A recuperar uma geração no Ceará que ainda 60% não concluíram o ensino médio, né? De 9 milhões. Como tem sido essa trajetória da militante Mazé? Eu me dediquei muito à educação de jovens e adultos, principalmente no período do fórum, né? E já foi a minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado eu já vou fazer aí toda voltada mais para a EJA. É uma avaliação da política pública, mas olhando a EJA. Mas tem a militância do fórum justamente porque eu venho de lá, das pessoas que não tiveram como continuar seus estudos, né? Então, pessoas de direitos negados. Aí, dessa negação de direitos é que eu venho e venho fazendo essa militância. Então, representei o estado do Ceará durante muito tempo. Eu participei, em 2009, da 6ª Confinpeia, que aconteceu no Pará. Eu e a professora Eliane Deise fomos as delegadas aqui do nosso estado. Tive uma oportunidade maravilhosa, né, durante os 2 governos Lula, que ele abriu muito assim, o MEC para ouvir os fóruns, a gente levar as nossas ideias, levar as nossas necessidades. E foi um período áureo para a EJA, porque tinham diversos programas, tinha incentivo à pesquisa, o incentivo foi ótimo, porque nós tínhamos livros, nós tínhamos cursos, e aí a gente foi em vários espaços, mas a EJA principalmente, porque a EJA sempre foi relegada. Então, assim, vamos fazer um programa, faz um programa vasto no mundo, no Brasil inteiro, aí não dá conta de abraçar aquilo tudo, e ele vai, e na hora que a nação não olha mais, aí arrefece e aparece outro programa e aquele vai acabando se diluindo ali. Então, as nossas alfabetizações de adultos, elas foram assim, você não vê, porque se está na Constituição que a educação é um direito de todos, então a educação é um direito de todos. Não existe assim, a educação é um direito de 2 pontos. Crianças, né? Crianças, pessoas que têm classe média, tal, renda, né? etc. Então, não existe essa ponta, direito de todos. Quando a gente vai falar da EJA, quem está na EJA? Os presos. Né? Então, as pessoas encarceradas, elas têm direito à educação. Nós temos aqui no estado do Ceará um estudioso chamado Antônio José, que ele faz uma pesquisa que ele vai ver a pedagogia da despossuição, né? Que a pessoa entra no presídio, ela tem que mudar todo o seu modo de ser. Perfeito. E ele faz uma pesquisa... Ela é negada tudo, quem ele era, o seu sonho, o seu desejo... O seu modo de falar. Ele vai ter que mudar o modo dele falar. Ele tem que mudar o modo de falar. Aí nós vamos ter as mulheres que não têm direito a estudar, porque depois que ela casa, ela tem um marido que toma de conta dela, que já determina se ela vai, se ela não vai. Nós temos o adolescente que não acha aquela escola, a escola que ele sonha, que ele necessita. Então, vai se formando um bloco muito grande de pessoas que estão renegadas. Por exemplo, eu encontrei na minha pesquisa uma pessoa que deixou de ir para a escola porque não tinha roupa, né? Por que ele não tinha roupa? Ele era mecânico, ele trabalhava na oficina durante o dia. Quando ele terminava o trabalho, ele tomava banho, tirava o macacão, vestia uma bermuda e ia para a escola. Aí não permitiam que ele entrasse de bermuda. E aí ele usava a calça que ele tinha, que era a calça de sair. E ele pegava, não podia ficar usando aquela calça, porque se ele usasse a calça de segunda a sexta, ele ia estragar aquela calça. Então, ele dizia assim, professora, olha o tamanho da minha bermuda, a senhora não acha que eu podia entrar na escola com a bermuda? Então, a escola, ela cria, assim, uma burocracia para funcionar, que aí ela não se adequa aos propósitos que a gente tem das próprias diretrizes curriculares da EJA. Brilhante, nem a Constituição do Direito à Educação. Mas brilhante. Eu tive, professora, alguns projetos com presidiários e um deles, que eu queria conversar, ele deitou no chão. E era para ele sentar, ele ficou deitado e
comecei a conversar com ele, perguntei, não, é porque eu passei anos da minha vida nessa posição, no presídio. Então, até para me sentar com o senhor, para mim não é um processo fácil. Isso, para mim, foi uma das maiores lições. Deixa eu só te dizer aqui, eu participei com o professor Wagner de um programa chamado Educando para a Liberdade, né? Que isso é uma das fatias da educação de jovens e adultos. E aí a gente está nesse programa, Educando para a Liberdade, foi feita uma pesquisa sobre a educação nas prisões. Por exemplo, se constrói um presídio para 1.000 pessoas. E nesse presídio, para 1.000 pessoas, se constrói uma sala de aula, que cabe 60. Né? Então, mesmo que eu colocasse turmas de 2 em 2 horas, se eu for fazer o olhar sobre a população encarcerada, eu vou encontrar uma grande parte de pessoas que ali não concluíram seus estudos. Então, ali eu não posso oferecer educação. Então, esse processo de ressocialização é um processo difícil, né? Que não acontece. As pessoas acham que o encarcerado ele tem que sofrer 2 vezes. Ele perde a liberdade e lá dentro ele tem que pagar outra pena de novo. Perfeito. Mas aí a gente vai achar diversos espaços. Por exemplo, pessoas que não têm como estudar durante o dia, que precisam ir para a EJA, mulheres, jovens, o adulto mesmo, que ele tem vergonha de ir para a escola. Nós vamos achar a senhora de 60, de 70 anos, que tem vontade de ir para a escola para aprender a ler, para ver a Bíblia. Então, nós temos um público na EJA que precisa de um olhar e de um currículo diferenciado que as diretrizes determinam, mas a escola não consegue executar. Obrigado, professora Mazé Barbosa, professora da Faculdade de Educação da UFC. Contou um pouco do livro da sua própria vida, que ela escreveu com as suas missões educadoras em vários mundos, como criança, se alfabetizando, entrando na universidade, entrando na escola pública, realizando suas pesquisas e também lutando pelas causas da educação.